Arro, pessoal, muito bom dia, chegando aqui para nossa live. Na verdade, vocês devem ter reparado que eu tenho entrado menos aqui em live no Instagram. Por quê? Porque eu estou migrando lá para o outro canal. Então, estamos fazendo aí muitos conteúdos lá para o outro canal. Se você não segue ainda, corre lá para seguir, né? Muita coisa está acontecendo por lá. Mas eu continuo com os conteúdos, os stories, né? As coisas aqui no feed. E hoje a gente resolveu fazer essa live, né? Para falar um pouquinho sobre esse poder da comunicação. Então, não estarei aqui sozinho e fazer um chamado para amanhã, né, para quem puder estar ao vivo ou para quem não puder estar ao vivo também esteja com a gente nessa jornada. Enquanto a galera vai chegando, eu vou passar aqui meu óleo essencial, agora que está frio, a gente tem óleos bem interessantes que são óleos quentes. Inclusive, para quem não viu, está rolando Semana Bogo e o de hoje já vai acabar. Já eu acabei de ver que são últimas unidades e que vale muito a pena aí. Se você não está sabendo ainda, vai para o meu grupo aqui dos óleos essenciais, você vai saber. Sullivan já entrou, quando quiser, né? Fazer o pedido aí para já entrar na nossa live. Eu vou passar um pouquinho aqui no meu laríngeo também, no óleo. E agora, inclusive, tem uma função aqui no Instagram que me permite colocar o WhatsApp, hein? Então, depois que você vê essa live aqui, você pode clicar no WhatsApp e pedir o link da nossa jornada para você poder entrar amanhã. Estamos aqui no frio. Aê, Eba, tá mudo, eu acho. mudo? Mudo, não sei porquê. Uai, mas eu tô me ouvindo? Deixa eu ver se no caso é aqui que tá. Olha, aqui tá rolando, mas parece que tá mudo. Caraca, gente, você tá me ouvindo ou não? O que será que tá acontecendo aí? Estranho. Bom, vou sair então e entrar de novo. Isso porque é uma Ah, live do Dani, poder da comunicação. Ó, a Dani tá ouvindo, por que eu não tô ouvindo? Ah, quer ver? Já sei. Já sei, não é possível. Será que tá acontecendo isso? tá no fone. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu fazer esse teste. É. Beleza. E agora? Agora até eu tô te ouvindo melhor. Vocês não estavam me ouvindo bem. Eu não tava te ouvindo bem, você tava no fone, né? Oh, meu Deus do céu. Esse fone ele conecta, ele tá lá na estante e ele está conectado dentro da caixinha. Socorro, não, isso tá errado. É fone ruim, gente. Pelo amor de Deus, Hum. olha isso, que absurdo. Olha a comunicação dando ar da graça já no começo da live. Quer dizer que tudo que eu falei, a galera nem deve ter ouvido direito. Ah, eu acho que o pessoal ouviu até, mas Ah, estava meio bom. abafada a tua voz. A tua voz Meu estava mais Deus do céu. abafada. É. Beleza. Bárbara, bom dia, chegando aqui. Quem for chegando, lembra de mandar os coraçõezinhos. A Mari chegando aqui também. Mari compartilhou, gratidão. E chama, né, outras pessoas que possam gostar desse tema. Novamente, eu até comentei que eu estou migrando, né, os conteúdos lá para outra rede. Lá eu posso usar o microfone, né, fica ali mais legal, tal. Mas a gente está aqui, de vez em quando a gente passa aqui no Instagram, sim. E hoje é um grande chamado, tá? Porque eu coloquei aqui como poder da comunicação. Todo mundo deve saber que a gente está aí na energia de Gêmeos, Sol em Gêmeos, que inclusive agora, daqui a pouquinho, o Sol faz uma conjunção com Urano. Bom dia, Verônica, seja bem-vinda. Manda os coraçõezinhos aí, pessoal. Vamos aquecer essa live nesse frio aí, para poder trazer Eu mais gente. quero, antes de você continuar rapidinho, também quero agradecer a Dani também, que divulgou. Gratidão, Dani, fofa, Aê, arroz. maravilhosa, Danizinha. Gratidão. Então, hoje temos um portal, o Sol faz conjunção com Urano, pode abrir nossa mente, trazer novas ideias e trazer libertações aí, né? Porque a gente vai falar sobre um tema muito importante que a gente vai aprofundar muito, muito mais amanhã. Priscila, bom dia. Então, para quem já tá, tem gente que já está cadastrada, né, já está com a gente na egrégora. Então, amanhã vai ser o dia. Eu estou pegando os últimos retoques da nossa apresentação de amanhã. Vamos falar muito, muito, muito do tema geminiano. Né? E Gêmeos fala da nossa mente e da nossa comunicação. E essa live, ela vem num momento aí, por que, que a gente vai falar de comunicação não violenta, né? Esse é um tema que veio para a gente conversar um pouco, que falaremos amanhã e teremos um conteúdo, inclusive, né, dedicado a isso, né? Sobre a comunicação não violenta para quem estiver lá na egrégora. Porque a gente já está num cenário onde o planeta Marte, o deus da guerra, né, aquele que traz a impulsividade, raiva, agressividade, e assim por diante, ele já está se desentendendo com o Plutão. Né? Então, Plutão está lá em Aquário, o Marte está em Touro, eles já estão fechando ali, que vai ser no início da semana que vem, quadratura exata. Então, semana que vem vai ser um pouco uma semana que pode ter muitos mal entendidos, né? Muito conflito.
Muito conflito. Daí é onde vem o poder da comunicação, porque uma boa comunicação harmoniza e uma comunicação mal feita cria conflito, guerra, né? E assim por diante. Então a gente está no momento Sol em conjunção, Sol em Gêmeos, iluminando essa energia geminiana, iluminando a nossa mente, iluminando a comunicação, o poder das palavras, faz contato com Urano para a gente revolucionar a comunicação. Você já parou para pensar em revolucionar a sua comunicação? Será que a sua comunicação tem causado conflitos? É uma coisa interessante que a gente vai ver também, porque o Gêmeos é o terceiro signo, né? Então começa com Áries, aí vem para Touro, depois vem Gêmeos. Gêmeos é o início, né? Onde a gente está aprendendo a comunicação. E a gente começa a aprender a falar as palavras assim por diante. Mas será que a gente aprende verdadeiramente a nos comunicar de forma efetiva? Aí a Sullivan pode começar a falar um pouquinho, né? Será que na nossa família a gente aprende realmente a se comunicar? Jamais, não. Infelizmente, não. Quer dizer, a grande maioria, a gente pode falar aí pelo menos de 70, 80% dos casos, não. Eu aumentaria isso daí, né? Pelo menos na nossa geração, né, amigo? E o pessoal que está assistindo aqui, a maioria eu acho que está na nossa geração aí. Na nossa geração, 98,9% dos casos das famílias não sabem se comunicar, porque a gente vem. O que precede a comunicação? Violência. A gente vem de uma comunicação onde tem ali muito aquela coisa da punição e da recompensa. A nossa educação se estabelece muito nesse lugar, é verdade, Dani, falando aqui, né? É um assunto cada vez mais necessário. Sim, sim, as pessoas subestimam a comunicação, acreditam que a comunicação está só no falar, mas também está muito no escutar. E aí, por que está muito no escutar? Porque parte da comunicação é muito daquilo que você assimilou na tua epigenética, ou seja, no ambiente onde você cresceu. Então você se conta essa história repetidas vezes. Algo que poucas pessoas sabem é que elas aprendem a se amar de acordo com como elas recebem o amor de pai e mãe. E é assim que a gente se ama. Infelizmente é isso, com papai e mamãe introjetados dentro de nós. Então o primeiro processo é, pera, quem está falando isso para mim? É minha mãe e meu pai ou é a minha consciência? Aí que vem o trabalho de autoconhecimento. Então comunicação está muito relacionado, está muito atrelado a todo o processo de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer profundamente e saber que parte dos meus bloqueios, das minhas travas, se estabelecem na comunicação que eu travo comigo mesmo. O tempo todo. O tempo todo. Eu me conto uma história. Se contando uma história, você tem seus filtros. E aí, quando você tem esses filtros, o que acontece? Alguém chega e fala alguma coisa para você, automaticamente você vai utilizar esse filtro. E você vai trazer como uma certeza. Quer dizer que você está falando isso. Não, porque você falou tal coisa. E aí você fala, caraca, eu não falei isso. Eu falei isso daqui. Então você fala A e a pessoa entende Z, D, E. Por quê? Porque é o que está dentro dela o que ela escuta, não o que o outro de fato falou. Então a comunicação se estabelece muito nesse lugar. E aí, como você falou agora, né? Marte está entrando aí nesse processo, Marte é a reatividade. E aí você reage a quê? Aquilo que você tem medo. Então, parte da comunicação das pessoas, eu diria aí também mais 70%, 80%, estão muito voltadas nessa coisa da violência, da reatividade, da necessidade da pessoa se defender o tempo todo, né? Porque ela cresceu nesse ambiente, geralmente, defender as próprias ideias, opiniões, quem é ela no mundo, e aí ela cresce com essa necessidade. E aí estão as maiores causas de divórcio, de brigas, de conflitos interpessoais nas empresas. Por quê? Porque é o diálogo interno que precisa ser revisado. É a conversa interna que precisa ser revisada. E aí você trouxe, né? Gêmeos trabalha muito com mental. E aí eu pergunto, como é que está esse mental? Como é que está o diálogo interno? E são coisas que a gente trabalha no nível consciente, a ponta do iceberg, e também no inconsciente, ou seja, tudo que está por debaixo dessas águas profundas que é o teu campo emocional. Então, enquanto a gente não resolve, não trabalha essa comunicação de forma efetiva interna, a nossa comunicação com o outro sempre estará cheia de ruídos, porque eu só vou escutar aquilo que eu consigo escutar, consigo registrar. E aí, quero que vocês fiquem comigo até o final dessa live, comigo e com a Mira aqui, porque eu vou até trazer hoje, olha, de bônus, hein? Amanhã eu vou trazer mais profundamente para o pessoal que vai estar com a gente aí na Egrégora, nesse encontro que é a minha praia, basicamente, né? Vem sendo muito minha praia, mas comunicação eu posso dizer com muita tranquilidade que é minha praia, é onde eu me sinto em casa quando falo de comunicação. Então, amanhã na minha praia a gente vai trabalhar mais profundamente esse exercício, que é um exercício trazido pelo Marshall Rosenberg, o pai da comunicação não violenta. Então, eu vou trazer esse exercício para vocês fazerem aí no seu dia a dia, né? Com as pessoas com quem você convive, no seu trabalho e por aí vai. Então é muito interessante porque
Eu trabalho com a astrologia positiva, né? Uma astrologia que visa ajudar na evolução. Então, sim, a galera que acompanha a astrologia vai ver o pessoal aterrorizar por conta da quadratura de Marte com Plutão. Realmente é complicado, porque quando a gente pega o planeta como um todo, né, e o inconsciente coletivo, esse aspecto tende a ser desafiador mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão inconscientes no método robótico ali, né? Não pensa direito para fazer as coisas, não tem luz, não tem compaixão. Então, quadratura de Marte com Plutão pode trazer coisas bem complicadas. Mas na nossa vida, qual que é a ideia? Qualquer aspecto astrológico, mesmo os desafiadores, como que a gente usa para a evolução? E olha que interessante que a Sullivan já falou, questão de pai e mãe. Olha a ligação no céu. Primeiro, né, o Sol está em Gêmeos, está iluminando, então, clareando a questão da comunicação. Está fazendo hoje conjunção com Urano e vai ficar marcada aí para o início da semana, ou seja, ao mesmo tempo que tem Marte quadratura com Plutão, o Sol faz conjunção com Urano, ou seja, grandes ideias, grandes conhecimentos, libertação da mente. O Sol está em Gêmeos, quem é o dono de Gêmeos? Quem é o regente, que é o planeta regente de Gêmeos? É o Mercúrio. Falaremos sobre ele amanhã. E o Mercúrio está em Gêmeos. Ou seja, o próprio Mercúrio está na casa dele, potencializando tudo isso. Aí quando a gente vai para o Marte, que é, nosso impulso, nossa reatividade, a questão da raiva, e assim por diante, ele está em Touro. Né? Touro é regido por quem? Por Vênus. Né? E a Vênus está onde? No signo de Câncer. Inclusive eles estão se falando bem. E o signo de Câncer representa o quê? Emoções e padrões familiares. Onde está Júpiter também. Então a gente está num momento muito legal, e a gente vai falar sobre isso amanhã, vai pegar boa parte dessa ativação geminiana aí, de olhar para padrões do passado, o que a gente aprendeu na infância, né? Ótimo. E ultrapassar isso, mudar, se libertar disso. Novamente, né? É triste, mas é assim, né? Os pais não têm conhecimento de como funciona a mente humana, eles vão seguindo, né? Vão seguindo ali a cultura, vão seguindo ali. Isso vai gerando dores, né? Então acontece uma dor aqui, aí pai e mãe repassa para os filhos vão crescer, vão repassando até que alguém, ó, energia de Urano, tenha uma nova consciência, se liberte, né, dessa sequência. Então, uma criança, obviamente, que no geral, né, pode ter ouvido pai e mãe agressivos, né, cala a boca a criança não tem voz, criança não fala, e aquela coisa toda, né, o que ela vai crescer, o que está interiorizado nela, quais são os filtros, né, que está nela. Inclusive Gêmeos vai falar da nossa mente também, porque a gente tem a questão da comunicação que é falada, né, que é trocada ali com a gente, mas tem o nosso pensamento que está ali a todo momento. Né? Na magia o pessoal chama de Galvão Bueno, que está na nossa mente, né? Blá, 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 falando, falando. E o Joe Dispenza ele comenta ali que a gente tem o quê? 70 ou 90 mil pensamentos. É mais ou menos isso, né? São 70 e poucos, 72 mil, acho que, pensamentos por dia, uma coisa assim. Então, imagina que num dia comum aí a pessoa tem mais de 70 mil pensamentos. Né? Quais são esses pensamentos que estão aí na sua mente? Então, assim, o signo de Gêmeos também vem convidar a gente a aprender a silenciar. Né? E silenciar para quê? Para poder ouvir. Né? Porque imagina como é, ó, a Genevieve chegando, quanto tempo, hein? Bom dia. Também chegou aqui, deixa eu ver, rapidinho aqui, a Kellen, arro, bom dia. Então, imagina que a gente está nesse momento de mudança, de libertação, para sair de padrões. E aí eu vou jogar um pouquinho de novo para você, né? Porque qual que é a questão da comunicação? Que existe muito ruído. Ninguém está se ouvindo. É isso. Né? Então, enquanto uma pessoa está falando, a outra já está aqui, ó, pensando para como vai reagir. Né? Então, a escuta não está acontecendo. Exato. A escuta ela não está, porque a pessoa não aprende nem a se ouvir. Imagina, a pessoa não consegue ficar hoje. Se você está aqui nessa live, se você está vendo a gravação depois, enfim, e você consegue ficar 5 minutos, 10 minutos no silêncio, você está ali, sei lá, no top 0,5% da população, enfim. Porque as pessoas não conseguem hoje, né? Elas não conseguem. A pessoa perdeu aquela coisa do tédio. Então, qualquer momento livre, tá lá na rede social, tá lá na rede social, tá vendo alguma coisa, não consegue ficar no silêncio. O silêncio amedronta as pessoas hoje. Agora, se ela não consegue nem se ouvir, como é que ela vai ouvir o outro? Né? E sabendo que o que o outro vai falar vai passar pelos filtros da pessoa. A gente estava falando sobre PNL agora há pouco, né? A gente estava conversando aqui sobre a parte terapêutica, enfim. E a PNL traz uma coisa muito legal. De repente, ó, estou pensando aqui em de repente trazer como conteúdo extra para a galera que entrar na nossa egrégora uma aula que eu estava até vendo que eu tenho aqui de pressupostos da PNL, que eu acho muito, muito legal. E dentre os pressupostos fala muito dos filtros também. Né? Os filtros que a gente tem
e que a pessoa está falando ali, isso tem que passar por um filtro, isso vem pela lei do mentalismo, a gente vai ter também um conteúdo, eu tô ferrado, porque eu vou ter que colocar um monte de coisa lá, né, que tá vindo na minha mente assim, e eu vou colocando ali aos poucos ali, né? Mas as leis herméticas, né? Então tudo é mental. Por que tudo é mental? Porque tudo que você vê no mundo passa pelos filtros da sua mente. E o legal é que hoje a gente está numa oportunidade de atualizar esse filtro, né? Liberar esse filtro, falar, não, peraí, deixa eu mudar isso aqui. Aí eu falei da questão do silêncio, né? O que, que você repara, o que, que você vê aí que pode causar muito conflito quando a pessoa não consegue ter silêncio para ouvir, para realmente ouvir a outra pessoa, os ruídos de comunicação, tudo isso que pode ir acontecendo. É, é isso. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer para transmutar esse ruído é aquilo que eu já falei, aprender a se escutar e a silenciar. Então, é um exercício, é uma habilidade que a pessoa precisa começar a adquirir, né? Então, e aí, para essa habilidade ela se tornar uma maestria, ela precisa fazer disso um hábito. Então, é pegar uns 10, 15 minutos por dia. Dois exercícios que eu gosto muito, que além da meditação no silêncio, de observar a mente, coloca uma frequência e observar os pensamentos, entrar nesse lugar de observar os pensamentos, ela também precisa começar a ter a prática da escrita, sabe? Das listinhas, de fazer uma lista mesmo. Nossa, pensei isso, senti isso, tal situação me gerou tal gatilho. Nossa, quando a pessoa falou, isso daqui eu me senti desse jeito. Quando a pessoa me falou dessa forma, me gerou um impacto. Por que que isso me gerou impacto? Qual foi a primeira vez que isso me aconteceu? Então, esse hábito que a pessoa vai treinando, que é um treino, esse treinamento que a pessoa vai fazendo todos os dias vai torná-la, com certeza, mais consciente. Muito, muito mais consciente. Né? E muito mais analítica. Isso observar, né? Sim, se Porque observar. um outro ponto importante é que o nosso querido Saturno, que é o policial cósmico, é o cobrador do zodíaco, é o seu barriga do zodíaco, ele É vem aí isso. cobrar o aluguel, ele está no signo de Áries. Né? Então ele está convidando muito a gente a amadurecer o quê? Esse impulso ariano. Né? Então essa questão de trabalhar nossa raiva, nossa reatividade. Né? Então, novamente, a gente está num mundo hoje muito polarizado, né? Em que, olha o mundo que a gente está, uma coisa muito complicada, porque a gente está num mundo que está muito polarizado e que as redes sociais elas fazem o quê? Os algoritmos que eles querem fazer, eles aumentam ainda mais tudo isso. Então, você vê que a pessoa comenta alguma coisa, posta alguma coisa e alguém vem atacar. Né? E aí começa aquela discussão. E a rede social adora isso, por quê? Porque está gerando ali aquela coisa. E aí o Saturno em Ares ele vem convidar a gente a fazer o quê? A saber gerenciar esse impulso ariano. Né? Será que eu preciso, a qualquer coisa, atacar o outro? Será que qualquer coisa que eu vejo ali eu preciso atacar? Eu preciso. Eu estou falando isso porque na semana que vem, novamente, né? E a gente vai falar sobre no resumão da semana também, né? Que agora está acontecendo lá no Zoom, né? Não pode nem falar perto do celular porque ele já faz isso exatamente. Então, assim, o que, que acontece? A gente sabe que temos big techs, a gente tem empresas gigantes ali, com uma galera que não está muito ali afim da evolução da humanidade, né? Eles querem saber de outras coisas e que o algoritmo é todo desenhado para isso. Então a gente vê muito conflito por aí. Né? Então, em vez do ser humano estar buscando harmonia e procurar resolver os problemas que a gente criou aqui no planeta, né? Destruir, agora Uhum. está todo mundo com medo ali do super El Ninho, de coisa que vai acontecer. Ou seja, em vez do ser humano estar se juntando e falar, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer para passar por essa turbulência da melhor forma. Né? E não, continua com guerra, né? Aumentando guerras, aí vai para outro país, aí vai para outro país. E o problema é que essas guerras macro, né, entre países, elas também acontecem no micro. Sim. Então aqui, Lógico. imagina, semana que vem, né, a gente vai estar numa lua crescente, se encaminhando para uma lua cheia, e uma semana em que Marte faz quadratura com Plutão. Né? Novamente, essa é uma palavra, é tiro, porrada e bomba. Isso aqui, Marte quadratura com Plutão. Dois gangsters se estranhando ali. Em signos fixos que vão falar do que? De teimosia. Né? Então ninguém. Aí a questão, o convite dos gêmeos aqui, né, que a gente vai trabalhar, falar sobre isso amanhã também, signo de gêmeos que é um signo mutável, o convite à flexibilidade. Né? Porque às vezes acontece muita questão da comunicação, o conflito. Por exemplo, né, eu não sou especialista em comunicação não violenta, a Sullivan que é, e ela vai falar mais sobre isso depois, né? Mas eu sei que grande parte, né, não sei se foi exatamente criado para isso, mas
Uma grande função da comunicação não violenta é justamente evitar conflitos, né? E às vezes pegar, eu acho que tem uma história, né, de tribos, acho que era na África, né, que tinha ali, na África Eram, originária, não sei. eram duas tribos que estavam em guerra há mais de 100 anos, assim. E É, aí o Marshall conseguiu ali, através da identificação das necessidades de ambas as tribos e da escuta, trazer essa harmonia. imagina, É muito bonita essa história. um conflito secular, uma guerra ali que tinha mais de um século, que provavelmente tinha uma rigidez muito grande, né? Um lado tinha um Uhum. pensamento, o outro lado tinha outro pensamento, e não tinha como harmonizar, e de repente o poder de uma comunicação, o poder de uma comunicação bem feita, conseguiu, né, harmonizar essa situação. Uhum. Sim, observando as necessidades. Observando as necessidades. Exatamente. Só que a questão é saber como falar das necessidades, como ouvir as necessidades, tudo tem um método, né? Então, esse que é um ponto interessante. O ser humano ele não vai aprender, nós tem muita coisa que a gente não aprende. Né? Sim, Às vezes a pessoa acha que frequentei escola, então aprendi tudo. Só que a escola vai dar aquele currículo ali, tem lá aquela coisa. A gente sabe que a nossa escola geralmente é muito voltada para você arrumar um trabalho ali depois, enfim, arrumar um emprego e assim por diante. Tem muita coisa que a gente não aprende direito. Né? E qual que é a proposta dessas ativações astrológicas que a gente está fazendo? É pegar cada signo, cada energia do mês, explorar ali alguns temas que são muito importantes para sim. poder trazer consciência. E no Isso. caso do encontro de amanhã, que é uma energia geminiana, é trazer muita consciência para essa questão de comunicação. Né? Trabalhar a força do nosso pensamento, o poder do nosso pensamento e principalmente a questão da comunicação. Por quê? Né? Gêmeos é um signo do elemento ar. O elemento ar pensa, né? Todos nós respiramos o mesmo ar. Todos nós. E ainda você falava, mas beleza, a pessoa está do outro lado do mundo. Esse ar está circulando. Esse ar está circulando. Todos nós respiramos o mesmo ar. Se começa a acontecer uma coisa que polui o ar do planeta, veja, vai para a atmosfera, camada de ozônio, aquela coisa toda. Então, o elemento ar ele fala de conexões, de relações. Né, tudo que é interconexão. Então, temos três signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos, muito conhecido pela comunicação, pela questão ali de pessoas próximas, irmãos, primos, as pessoas ali mais próximas da nossa vida, né? Até vizinhos e assim por diante. O Libra vai falar do relacionamento. Aí, quando for Libra, vai ser um momento bem interessante. Teremos, né? Nossa ativação de Libra, quando o Sol entrar em Libra, é realmente o poder do relacionamento, aquele relacionamento mais comprometido, aquele relacionamento que eu falo, né? Poliana, bom dia. É um relacionamento que ajuda a gente a evoluir. Aliás, hoje, eu já falei no astral do dia também, a Vênus está fazendo com um aspecto legal ali, um trígono com a cabeça do dragão. Né? Quem é que anda com você, quem é que está na sua jornada de evolução. E Aquário, que é a consciência de grupo mesmo. A Cabeça consciência do coletiva. dragão. Gente, cabeça do dragão é para onde a gente tem que ir, tá? No nosso mapa astral. Só traduzindo Muito, aqui o astrologuês, no teu mapa tem um negócio ali que se chama cabeça do dragão. Não é um dragão de verdade, é simbólico. E representa para onde você tem que ir, as características, habilidades enfim, atributos que você precisa desenvolver na sua trajetória para você cumprir a tua jornada nessa vida, nessa existência. Falei correto, amigo? isso, e continuar evoluindo. Inclusive, tem um episódio do Astral do Dia, acho que da semana passada, aí vocês olham lá no feed, dedicado à cabeça e cauda do dragão. Né? Então, Muito bom. qual é a nossa correção de alma? Para onde a gente tem que ir? E Vênus, aspectando esse ponto agora, fala quem é que está andando junto com a gente. É porque a gente não evolui sozinho, né? Então, Libra vem falar muito sobre isso, essa questão de você ter alguém que vai junto, né? Olha lá, da Poliana está na casa 2 em Ares, como eu já comentei, né? Tem que ser líder, tem que trabalhar aí o seu ganho financeiro, o seu sustento. Talvez o universo esteja te convidando a isso pelo ocorrido, né? Que você comentou. E aí, Plutão estando no signo de Aquário, Plutão que é o mais lento dos planetas que a gente analisa hoje, ele está pedindo uma transformação profunda no coletivo. Hum. Só que a transformação no coletivo é aquela coisa, né? Tem que começar com cada um de nós. Né? Então, seja a mudança que você quer no mundo. Então, o que a gente pode fazer? Né? É, ao máximo ali, pegar cada pessoa e ajudar ela a poder evoluir, a poder sair desse padrão. Então, os signos de ar, eles falam muito sobre esse relacionamento, essa interconexão, que eu gosto muito de uma frase xamânica, né, que diz Mitakuye Yasin, por todas as nossas relações. E que, inclusive, dentro dessa visão xamânica, é uma visão realmente todas as relações. Inclusive, não é só a relação entre seres humanos. Né? A gente tem que lembrar que a gente está aqui num planeta que temos aí animais, plantas, tudo que está aqui
envolve, né, fala sobre essas relações. Então, como que o ser humano está se relacionando com todas as outras espécies, com todas as, com o planeta em si, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai falar bastante essa questão de comunicação não violenta, porque para que você não tenha conflitos na sua vida, para que você não, semana que vem, não queira, né, brigar com alguém. Hoje a gente vê, teve um vídeo que eu vi, a mulher foi esfaquear o cabeleireiro, Eu sei lá o vi. que aconteceu, você viu? Sei lá o que aconteceu, Porque deixou uma coisa. ele cortou errado o cabelo, ela ficou muito brava. Pois é, mas Eu vi imagina, isso, a gente. pessoa vai Eu tô rindo de esfaquear o outro. nervoso. Surreal. É Surreal. a cara desse artigo também, claro, né? A pessoa, talvez o acesso que ela tem é uma faca. No caso de um presidente de um país, ele tem acesso a uma bomba. Né? Então, É, exato. infelizmente, isso, né? Muda a questão do tamanho do estrago que pode ser feito, mas na nossa vida pessoal, eu lembro da minha história com o facão também, né? Mas que ficou totalmente controlada, mas que não quero passar por isso de novo, não gostaria de É, ter que mas passar por isso de o novo. processo, gente, um dia a gente vai contar. Eu acho que amanhã é um bom dia pra gente contar essa história, Amanhã vai né? ser um bom Na dia, ou de igreja, né? repente no conteúdo de comunicação não violenta, porque queira ou não, depois veio, né, comunicação não violenta nesse evento, É, né? O Amir teve um episódio bem icônico ali com o facão. Amanhã a gente vai contar essa história toda muito boa, muito boa. Né? Eu Pois adoro é. contar essa história. Mas assim, o que salva ele, o que salvou ele foi justamente todo o processo que ele tem e já vem tendo de autoconhecimento e meditação. Né, o que trouxe muita serenidade ali para ele, né? Foi muito interessante ver esse processo acontecendo diante dos meus olhos. Teve uma hora que eu me perdi até. Eu falei, pera, calma, a gente sai de Satangos para Buda em questão de 1 minuto. Eu não entendi o que estava acontecendo aqui, gente. Eu fiquei completamente perdida, porque a gente tem formas, eu e o Amir, a gente tem maneiras de lidar com a raiva muito diferente. Ele vai para Satangos. Ele vai pro demônio da Tasmânia, total, assim. Então, mas até ir para Patangos E tem eu, muito, né? Que é um não, norte escorpião. exatamente, justamente o desafio dele é esse, assim, por isso que eu falo bastante pra ele, falei, olha, fala, porque aí parte desse ranço, dessa raiva já vai sendo diluída, e aí eu deixo pra você que tá assistindo essa live esse recado, aprenda a comunicar, porque você não deixa desabrochar o satangus, entendeu? Ele não precisa vir nunca, É, inclusive, mas porque você tá... só deixando claro que nessa situação a gente falava e não tinha muita escapatória, né? Essa situação foi uma situação icônica. Não tinha Agora, muito. Sullivan, no caso, eu não chego nunca no demônio da Tasmânia, nem no Satangus. Eu fico num lugar que me é muito confortável e perigoso, porque me é confortável, que é um lugar da ironia, que é esse lugar meu Eu fico na ironia, eu vou para o deboche, o famoso deboche. Só que isso também é violento. Então a gente precisa identificar esses pontos na gente, assim, sabe? O meu desafio justamente é não chegar no deboche, porque se eu chego ali, aí é o outro desafio de sair daquele lugar. Porque eu entro nesse lugar muito fácil, se deixar, né? Por isso que eu exercito muito no dia a dia falar. Falar mesmo, falar de maneira muito genuína. O que eu tô sentindo, o que eu preciso, das minhas necessidades. E eu busco falar para não entrar nunca nesse lugar. E a mesma coisa pra gente que se identifica mais com a Mir, por exemplo, né? Que engole, entuba, e chega nesse auge, é também comunicar, também falar, e falando no dia a dia, né, e comunicando, tomando outras providências, o que pode ser feito, fazendo um mapa, né, o que dá para fazer para que esse conflito não aconteça, né, então essa comunicação, ela salva vidas em muitas instâncias, gente, muitas camadas, assim, isso é sério, tá, é isso mesmo, infelizmente tem presidentes, líderes que têm bomba, né, e se ele não, e por ele ser uma pessoa com muito problema na mente dele, não fez terapia, é isso, deu um rancinho ali, ele vai soltar uma bomba, né? E a gente pode simplesmente falar, não, isso não precisa disso, né? Não Claro. precisa. E Os até nossos... para trazer o astrologuês de tudo que ela falou, ela tem Marte em Libra, eu tenho Marte em Escorpião, então temos aí uma diferença bem grande entre, né, É, ações de Marte. Mas pode é. continuar, você ia falar alguma coisa aqui? Não, que eu Você tá ia falar isso, eu ia falar sobre. Eu trabalho com terapias multidimensionais, né? Trabalho com os irmãos estelares, por exemplo. E em época de eleição, por exemplo, em época de grandes paixões, os irmãos estelares, eles estão sempre muito no meu pé. Os pleiadianos ficam muito falando comigo assim. Assim, para traduzir para vocês, digamos que seja a minha equipe que me acompanha aqui dentro da espiritualidade, né? Então, os meus mentores que me acompanham falam muito para mim, Sullivan, a tua missão é equalizar, é o caminho do meio. Não vá para a polarização.
Então, busque divulgar e difundir isso, sem polarização. E aí, olha que interessante. Por que sem polarização? Porque na polarização ninguém se escuta. Ah, não, porque se você gosta do Lula, você é um crápula. Ah, não, porque se você gosta de Bolsonaro, você não presta. Peraí, queridos, vocês já tentaram sentar e se escutar porque que um gosta de Lula e o outro gosta de Bolsonaro? Por exemplo? Você entende? Agora, É como se automaticamente o outro não prestasse. Ah, não, isso daí é. Aí vem aquelas piadocas péssimas de um lado e de outro, né? Isso é terrível. Isso é terrível, gente. Os dois lados são muito errados em muitas coisas. Se a gente fica com um político de estimação, a gente ó na tarraqueta. A gente precisa despertar para isso. A gente precisa olhar. Os dois lados são equivocados em muitos aspectos e tem aspectos bons em ambos os lados, sim. Sim. Então, assim, se você não abre a tua mente para olhar, porra, o Lula fez uma coisa legal aqui, ó, bacana, e reconhecer isso, ó, essa ideia do Bolsonaro era até interessante, o cara era péssimo na comunicação, mas ele fez isso aqui, uma coisa ali bacana, pô, então, por que não reconhecer esse negócio legal que ele fez? E o outro, pô, o outro também fez legal. Isso é sabedoria. Isso é maturidade emocional. É isso que a espiritualidade pede da gente. Só que se eu tenho uma comunicação interna trucada, eu não vou conseguir ter ouvidos para escutar. Eu não vou conseguir ter olhos para enxergar a verdade que se apresenta. Todas as podridões que estão emergindo agora. Todos os lados. Não é só de um lado. E é por isso que a gente tem que sair da polarização. E é por isso que a gente tem que ir para o caminho do meio. É por isso que a gente tem que trazer os olhos da verdade. Não é nem um lado nem um outro. Peraí. Não é possível que não tenha um caminho do meio. Buda está tentando falar isso faz um tempo com a gente, né, gente? Enfim. É isso. A Poliana falou assim, engraçado que eu sou bem explosiva, muito bom. Meu Marte é no ascendente em peixes. Eita, Mir, depois você fala isso aí, ó. A Mari mas falou que viu é um minha... Marte no ascendente, né? O Marte no Marte ascendente, ele tá ali no na cara do gol, ele tá ali realmente para. cara do gol. Agora, Eu tenho medo dela agora, hein? Não sei. Ó, a Mari tá falando que viu minha live sobre as câmaras. Ai, que bom, Mari. Fico muito feliz. o que eu queria falar aqui, eu Diga. voltei para abril, né? Preciso do maio. Porque tem um pequeno agravante aqui. Deixa eu voltar. Porque enquanto a gente vai ter o Marte fazendo quadratura com Plutão, a gente vai ter a Vênus ainda numa quadratura com Saturno. Então, assim, a gente vai ter os dois aspectos, Marte em quadratura Plutão, ou seja, a questão do conflito, e Vênus quadratura com Saturno, questões em relacionamento. Tem que aprender a lidar com relacionamento, tem que lidar com relacionamento, tem que amadurecer. Né? Uau. Então, Uau. esse é um ponto, acho que muito, talvez você vai pegar muito isso nos atendimentos aí dos próximos dias, porque, deixa eu até pegar aqui, ó, Vênus ela vai ficar. Carol, bom dia. Vai estar acontecendo praticamente ali no mesmo tempo, esse finalzinho aqui do mês de maio, a gente vai ter essa configuração. A gente vai Tá, ter. me explica aqui, ó. E pro pessoal, porque tem muita gente aqui que fala o astrologuês junto com você. Mas eu sei que tem pessoas que querem entender melhor isso. Então, assim, a Vênus em quadratura com Saturno, né? O que seria isso? Porque a quadratura eu sei que é um conflito, é um aspecto meio chatinho, não é legal. E aí. Ele é dinâmico, né? Ele é duro, ele é um aspecto que ele não passa a mão na cabeça. Então imagina que Vênus é nosso relacionamento. Eu vou focar no relacionamento, não vou nem falar de dinheiro. Vênus é o relacionamento. A gente tem que falar de Vênus está dinheiro no, também. Vênus está no signo de Câncer, que é hiperemocional. Né? Tá. Então fala das emoções e é ligado a questões do passado, questões de família. Faz uma quadratura com Saturno que está em Áries. Saturno ele limita, ele bloqueia. Então, o que pode acontecer muito nesse momento de relacionamento? Não vou dar um exemplo. Falando astrologia, vai pegar uma coisa prática. Imagina num relacionamento, uma pessoa quer outra coisa, a outra não atende aquela expectativa, Saturno, não deixou atender a expectativa do relacionamento, aí Marte e Plutão, conflito, briga. Então, trazendo na sua linguagem, né, que você poderia falar, é um período, final de maio, esse finalzinho de maio, onde as pessoas precisam amadurecer, do tipo, elas têm que conversar. O que é interessante nesse momento, né? Vênus e Marte estão ainda numa harmonia, elas têm que Tá. conversar, definir as necessidades, como você acabou, que tem a ver com a questão da comunicação não violenta, né? Então, assim, a pessoa tem uma necessidade X, e aí, de repente, o outro não está atendendo. Isso. Saturno traz o quê? Frustração. Isso. Aquela Vênus está frustrada, ela está sendo bloqueada, ela está sendo
limitada ali pelo Saturno. Perfeito. Aí tá tudo dentro da pessoa. O Marte, ele está em conflito com o Plutão. Então tende a incentivar o quê? Conflito. Então, Trazer, emergir aquela sombra que Plutão traz, não é isso? Trazer para a superfície e para a porrada. exatamente. Então, Tá, estou com uma frustração, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou atacar, eu vou guerrear, eu vou combater. tá aqui. Aí o que a comunicação não violenta pediria, né, numa situação dessa? A pessoa está no relacionamento, ela está frustrada, ela está ali, e a tendência dela vai ser o quê? É combater, é brigar, enfim. O que poderia ser feito para harmonizar uma situação dessa? Peraí, que eu tô vendo o comentário aqui da Poliana. Eu não entendi se você tá fazendo uma pergunta para mim. Eu tô vendo aqui o conflito que ela viveu lá na empresa e tal. Enfim. Uau, A gente tinha até visto já, né? Ainda bem que ela já estava preparada para passar por essa caraca. situação, que vai melhorar agora, né? Agora vai para um O outro mapa plano. astral, gente, o mapa astral, antes de responder a tua pergunta, eu até quero que você repita, mas é isso mesmo, né? Peguei minha bolsinha e saí, a Poliana falando. É muito interessante o mapa porque ele vai te preparando meio que para um futuro próximo, assim, você percebe isso, porque não é que o Amir vai ler teu mapa e falar assim, tem uma bola de cristal aqui, veja, um moço de 1,80 vai aparecer na sua vida, tem um loiro e um moreno, não é isso. Geralmente as pessoas fazem isso, né, as ciganas de Praça da Sé, olha, tem duas pessoas na sua vida. Na verdade, não. Na verdade, existem os astros, eles vão mostrando tendências, né? Eles vão mostrando tendências, situações que podem vir a acontecer, né? E então, assim, já vai preparando a gente ali mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, até falando um pouco de quando ele leu meu mapa, lá atrás, a gente nem era namorado, a gente era amigo, né? Quando ele leu meu mapa, eu fiquei em choque, porque ele falou assim, ó, você tem que trabalhar com terapia, você tem uma questão ali com casais muito interessante, que você poderia vir a trabalhar, você tem uma mente muito voltada para isso, você permeia todos os planos, né? Você até me deu exemplo do mito de Hermes, né, que tem asinha nos pés, que vai até o submundo, né, porque eu tenho Mercúrio ali em Sagitário, então meio que eu tenho essa capacidade de perpassar por todos os meios, e realmente é uma habilidade minha, então eu posso conversar com o alto executivo da, sei lá da onde, e eu converso com qualquer pessoa, eu não tenho esse bloqueio, essa questão, assim, né, eu consigo penetrar em várias linguagens, de diversas formas, isso para mim é uma facilidade, e aí foi muito doido, porque na época eu estava trabalhando com teatro, e eu falei assim, caraca, como assim? De onde que ele tirou isso, né? E hoje é onde eu estou trabalhando como terapeuta de casais, porque realmente eu me encontrei muito nisso, muito mais do que no teatro. Olha que doido, né? É. E como eu já falei, né, não é só casal, tem grupos e tem coisas, e o Marte em Libra ali muito como uma questão de harmonizar, né? Onde até entra a questão ali do veganismo, onde tem também brigas entre veganos, é uma coisa muito louca, e onde É, você pode entrar com a força do Marte em Libra para poder harmonizar tudo, né? E falar, não, peraí, vamos olhar os dois para um ponto. Mas assim, a minha pergunta era assim, imagina tá. que existe uma frustração num relacionamento, alguma coisa não está sendo atendida, né? Então temos duas pessoas se relacionando, A e B. A está muito frustrada porque naquele relacionamento B não está fazendo tal coisa que ela quer, ou não está atendendo tal expectativa. A tendência de uma pessoa mais reativa, de alguma coisa que não aprendeu, é conflito, é briga, né? Vamos brigar. E aí a comunicação não violenta, ela tem o quê? Ferramentas para lidar com aquela situação. Eu vou Uhum. dar, sei lá, aquele exemplo mais batido que não sei o quê, mas eu fico puta porque ele deixa a toalha molhada na cama. Né? Então, assim, tem ali uma situação, tem ali uma coisa que está ocorrendo, e a gente fala, pô, é besteira? Talvez, né? Pode ser besteira, mas é uma pequena coisa que às vezes ela vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. E vai se Então, acumulando, né? Um dia é a toalha, outro dia é o tênis na sala, outro dia é uma roupa não sei aonde. E são habilidades, aí são as dinâmicas do dia a dia que a gente tem que analisar e aprender a comunicar e a escutar também, né? São esses dois lados. e aí, Sim. para a gente ir encaminhando, porque já são 10h40, né? Para a gente ir Hum. encaminhando para o final, até depois fazer o chamado, o que você poderia dizer para as pessoas poderem, né? Trabalhar melhor a situação? Tá. Porque, novamente, a tendência astrológica, novamente, vai depender do contexto de cada pessoa, é que esse final de maio, ele pode ser um final de maio bem conflituoso. Né? Tá. Porque, novamente, a gente vai estar com dois planetas que são significadores de relacionamento, Marte e Vênus, né? Em conflito, em atrito, né? Com dois planetas da pesada, né? Um é Saturno e o outro é Plutão. Então, assim, a gente pode ter nos próximos dias tendência a conflito. Aí qual que é a dica? Você fala, peraí, a gente tem uma tendência, mas a gente não precisa ter Não. conflito. Né? Você não precisa ter brigas, né, no seu relacionamento, ou pelo menos, novamente, aquele relacionamento que se desgastou, que não tem como.
sei lá, né, faz alguma coisa para poder, né, resolver a situação, termina da melhor forma, mas sem violência, sem, novamente, né, tiro, porrada e bomba para todo lado. Você fala aí a técnica, as coisas que são legais aí para fazer, lembrando que vai ter muito mais depois, né, aprofundando no tema da comunicação não violenta. Claro que eu vou dar dica de cristal e óleo essencial depois para a gente finalizando. E a gente vai fazer um chamado para quem quiser, que não entrou ainda na nossa egrégora. Aqui tem um WhatsApp, deve estar aparecendo aí. Para você aparece ou não? A sua tela está aparecendo? Agora não tá aparecendo, mas quando eu liguei na live estava aparecendo. Eu acho que para as É. pessoas deve estar aparecendo, sim. Tem uma função aqui na live que é conversar pelo WhatsApp. Eu ativei aqui, vamos ver, manda pelo WhatsApp ou manda pelo direct, enfim, manda por onde for. Tem um grupo também, né? Que a gente tem aí o grupo das ativações astrológicas. Aí Não você parece. vai lá, eu te mando o link, ou para a Sul também, pode pedir para a Sul, te mando o link, você entra lá, se cadastra e amanhã a gente vai estar juntos, né? Manhã Deus inteira de abençoe. sábado para falar sobre isso. E É. aí, que você poderia dar de dica para as pessoas não se matarem na semana que vem, especialmente naqueles relacionamentos mais próximos, né? Que é É. aquela coisa do tipo, né, às vezes a pessoa que menos deveria brigar, mais está brigando. É. Bom, primeiro que falar também que, gente, a gente está recheando essa jornada com muita aula, eu e o Amir, né? Já gravei uma aula sobre estudo da voz, né? Como trabalhar essa voz, como potencializar a voz, a presença, a comunicação, no touro, né? Touro rege garganta, então como trabalhar cordas vocais, como fazer a respiração correta, tal. E eu quero gravar uma aula completa também sobre comunicação não violenta para deixar lá na plataforma. Então, além dos nossos encontros mensais, tem também essas aulas e a gente vai passar também a ter vários outros encontros pelo Zoom, exclusivos de quem está lá na plataforma. Então, assim, é muito conteúdo. A gente está formulando isso, né? Isso é um projeto embrionário, assim, sabe? Que está nascendo, ele está nascendo ainda, sabe? Eu acredito que vai ser uma coisa muito grande, assim, muito, muito potente, porque eu acredito muito na nossa potência. Eu e a Mira, a gente realmente tem muita coisa para difundir, então tá bem, bem legal, assim, realmente tá uma egrégora muito bonita. Eu só quero fazer, eu dei muita risada aqui, que a Poliana falou que não vai nem sair de casa para não ter conflito, vai ficar quietinha em casa. Ô, Poliana, deixa eu te falar, hoje em dia tem WhatsApp, tá? Tem WhatsApp, então assim, também não abre o WhatsApp, porque pode ser conflito pelo WhatsApp, então é melhor não abrir. Exatamente, né? As pessoas testam a gente 24 horas, haja meditação, pois é. E aí entra essa coisa, né? As pessoas testam a gente, mas também, por que a gente chama isso de teste? É porque elas tocam em feridas nossas, né? Por isso que a gente entende como teste. Caraca, a pessoa fez tal coisa e me gerou tal gatilho, me gerou esse ranço e tal, essa raiva. Só que isso já estava dentro de nós. Então, até que ponto eu permito... Deixa eu só arrumar aqui o celular, pronto. Até que ponto eu permito que isso precise me tirar do meu centro, né? Me machucar. Por que precisa essa fala, esse jeito de falar, me tirar do meu centro? Se eu tenho um autoconhecimento profundo, aquilo não vai me tirar do eixo. Isso aí é uma dica já que, até respondendo aí o comentário da Mari. Agora, com relação a esses conflitos, né, que você trouxe, Amir, como que a gente pode resolver aí no dia a dia, qual que seria a dica que eu deixaria? E aí, já dando aquela do começo que eu falei, né, o spoilerzinho que eu dei no começo, tem uma técnica chamada fita cassete. Fita cassete. O que é a fita cassete? Lembra que, às vezes, a pessoa fala uma coisa e você entende outra? Automaticamente você já tira ali as suas próprias conclusões e acabou? Pois é. O que você vai fazer? Fala assim, olha, eu entendi que você falou isso, isso e isso. É isso mesmo? E aí, se a pessoa confirmar, é isso mesmo? Beleza, então eu preciso refletir sobre isso, porque isso me machuca assim, assim, assado, não atende essa minha necessidade, eu preciso de um tempo para respirar e observar isso daqui. É isso que você vai fazer. Se isso te machuca, se isso te dói, é legal você tirar um tempo para refletir ao invés de ir para o embate. Por quê? Porque se isso te gera raiva, a raiva, ela libera, por exemplo, adrenalina, cortisol, catecolaminas, que sequestram basicamente a sua amígdala cerebral e é a sua capacidade de raciocinar, de pensar com clareza a respeito daquilo, de ver todos os pontos e percepções e perspectivas. Então, quando a gente está na raiva, é o pior momento para a gente entrar numa discussão. A gente tem que realmente sair, respirar mesmo, respirar com diafragma, sabe? Perceber que muito daquilo mexeu com feridas tuas, com a tua criança e por aí vai, tá? Agora, também, e assim, eu digo que 90% dos casos acontece o seguinte, olha, eu entendi, quando você fala isso, que você está falando isso, isso e isso, me chega dessa forma, tá correto? E a pessoa fala, não é isso que eu quero falar. E aí você dá a oportunidade para a pessoa de falar com outras palavras. E esse exercício também envolve humildade.
que é o que eu menos encontro nas relações afetivas. Porque as relações afetivas, elas são muito... existe um fenômeno, que é um fenômeno que eu identifiquei, né? É engraçado que, assim, muitas pessoas falam desse termo, de você acha que você conhece profundamente o outro, você já cria suas certezas com relação ao outro, né? Mas eu gosto de chamar de soberba. Né? Então, as pessoas, quando elas se relacionam, elas entram num processo de soberba do tipo, eu conheço essa pessoa com a palma da minha mão, eu sei tudo sobre essa pessoa e tal. E entra num lugar de soberba, não dando chance para várias outras facetas daquela outra pessoa de surgir. Você conhece um lado dessa pessoa, você não conhece ela, você nem se conhece tão profundamente assim para achar que conhece o outro, né? Então é uma soberba nossa achar que a gente conhece o outro 100%. Eu conheço uma parte do Amir. Eu conheço muito dele, mas eu conheço uma parte dele. Eu tenho certeza que vários universos internos dele eu não acessei, como ele não acessou em mim. E é sobre isso um relacionamento. E por isso que um relacionamento, ele é bonito e ele é profundo, quando a gente se abre para essa possibilidade de todos os dias falar, hoje eu vou conhecer uma outra parte do meu parceiro, da minha parceira. Então, quando o outro está falando com você, abaixa um pouco a soberba. Entra na humildade e fala, nossa, eu entendi isso. Faz sentido isso que eu entendi? E aí o outro vai falar, não faz sentido. Na verdade, eu quero falar isso. E isso daí é pra mim, é como eu sinto. Porque às vezes quando a pessoa fala como eu sinto, soa no outro como característica. Gente, uma coisa é o que você faz, tá? Outra coisa é quem você é. E quem você é não é fixo. Está sempre em mutação, sempre em transformação. Heráclito de Éfeso, com aquela famosa frase, né, um dos primórdios aí da filosofia, quando traz, por exemplo, o rio nunca é o mesmo quando passa por debaixo da ponte, pois assim somos nós, 72% feitos de água. Estamos sempre em mutação, sempre em transformação. Então a gente precisa sair desse lugar, desse pedestal, de achar que o outro é aquilo fixo, rígido. Olha que péssimo, a gente encaixota o outro. E a gente nisso se encaixota também. Eu sou assim. E vem com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então o maior pecado, né, dos relacionamentos é justamente esse. Sabe? Justamente esse. A gente não aprofunda nessa possibilidade de conhecer esse outro de fato. A gente fica no raso. E aí a gente vem com as certezas. E aí dá as brigas e as discussões. Então a dica é, pergunte, faça a fita cassete, rebobina. Sabe, a fita cassete... Gente, olha, eu acho que só tem millennium aqui, né? Então os millennials vão entender o que eu tô falando. Se tiver a geração Z, ferrou. Eu acho que a geração Z já tá entendendo o que é fita cassete. Lembra? A gente rebobinava às vezes com a Bic, às vezes no aparelhinho lá, né? Você voltava a fita. Então você vai voltar a fita. Nossa, amiga, você falou isso, isso, isso. E eu entendi, quando você fala isso, ó, me chega dessa forma. Tá correto? Aí o amigo vai poder falar assim, não é isso que eu tô falando pra você, Súlio. Eu tô falando isso, isso e isso. Tá, então tá. Então você é um exercício maravilhoso, porque você tem que sair um pouco desse raso que você vive. E você vai para um outro lugar, que é uma outra percepção. Falar, ah, tá, entendi. Então isso que você tá falando é porque eu falei disso e te machucou aqui? É. E aí eu aprofundo mais no universo do outro. Então a fita cassete, essa capacidade que a gente tem de rebobinar, de voltar, de validar com o outro, de ter a certeza do que o outro está falando, é maravilhosa. E dá chance para o outro de explicar aquilo que ele quer falar. Sabe? É sobre isso. A Dani tá falando que, como assim? Não... Pois é, Dani, eu divulguei lá no grupo da Tamiana. Ai, ai, ai. A gente tá fazendo já, ó, terceiro mês, né, Mi? Que a gente tá fazendo, é isso? Hoje vai estar nos stories, né? Então vai estar o link lá nos stories, mandar para os grupos que a gente está, tudo. E corre lá, entra, né? Tem um outro benefício que a gente não comentou ainda, né? Que vai ter, quem entrar tem desconto no atendimento comigo e vai ter um bônus de ter uma meditação personalizada com a Súlia, ou seja, a gente vai se comunicar aqui, eu vou falar para a Súlia, o mapa dela é esse, e ela vai fazer uma meditação específica para a pessoa Nossa, tem isso também, personalizada. A gente Muito, cada muito dia pensa legal. numa coisa, que mais que a gente pode trazer? Que mais que a gente pode... Porque é isso, né? Como é um projeto que ele tá sendo gestado, tá nascendo, então a gente fica maquinando, assim, que mais que a gente pode oferecer para ficar ali essa plataforma rica, né? Para as pessoas se nutrirem. Então é basicamente, ó, trabalha-se uma vez por mês o arquétipo daquele signo, né? Onde quando o Sol entra naquele signo, como que eu posso trabalhar aquilo em mim, tendo em conta que nós temos todos os signos do zodíaco no nosso mapa, então a gente tem aquelas características a serem desenvolvidas ou que já estão sendo desenvolvidas, né? E a gente vai potencializar isso. A minha função, basicamente, é fazer algumas inserções, né? Porque o Amir dá uma aula, assim, incrível, assim, sobre astrologia, assim, fantástica, sempre com dicas de óleo essencial e cristais, tá, gente? Porque essa realmente é a praia dele real. O Amir fala de óleo essencial, fala, tá no quintal de casa.
E até um detalhe, não é curso de astrologia, então ninguém precisa saber de astrologia e não vai ter que aprender astrologia, né? É uma coisa bem do dia a dia, É, inclusive eu fui levantar lá para, se ficar muito astrologuês, ela já faz a inserção e eu coloco ali, que realmente é para qualquer pessoa. Então a pessoa não exato. precisa saber de astrologia ou não precisa ter interesse em falar, quero ser astrólogo, porque realmente o estudo da astrologia ele é muito profundo, a pessoa teria que se dedicar muito. Aqui é para colocar na vida, né? É para a pessoa colocar tudo que a gente vai conversar na vida. Então, se fala dos signos porque as energias estão ali, mas tudo é colocado para a pessoa aplicar na vida. Então, aí também, né, as lives do resumão da semana vão ser pelo Zoom com a galera da Egrégora ali, porque eu vou usar o meu microfoninho, que agora eu vou fazer o retorno de investimento dele. Essas lives depois elas ficam disponíveis para todo mundo, mas a galera da Egrégora que vai estar junto ali com a gente, toda segunda-feira às 9. Também lua nova e lua cheia, provavelmente vão ter encontros ali que a gente vai poder fazer. E as aulas extras que a gente vai vendo, né? Eu já pensei nas leis herméticas, no principal da PNL que me veio agora. A Sullivan já deixou a aula de oratória ali, de voz, né? Vai falar de comunicação não violenta e as coisas vão vindo, né? Tem o Uhum. desconto no atendimento e tem, né? Aí esse combo que a gente faz. E aí, pra gente finalizando, que são 10h51, E eu vou é, atender daqui a pouco. exatamente, por isso que eu estou de olho no horário aqui. O Sullivan deu a dica. As duas dicas que eu dou é o seguinte: primeiro, faça isso no começo. Né? Então faça a fita cassete logo no começo, enquanto a cabeça ainda está fria, porque depois que começa a entrar no embate, possivelmente você não vai lembrar, não vai conseguir fazer. A Boa. segunda dica é: tenha óleos essenciais e cristais que te acalmam, porque você vai precisar. Então, assim, só para a gente finalizar, eu estou olhando aqui o dia 28 de maio, quinta-feira, dia 28 de maio. Pessoal, vai ser o dia. Entrem no Astral do Dia, quem não ouve ainda, né? Ouve lá o Astral do Dia, porque eu vou falar sobre esse dia. O resumão também a gente vai falar. Mas nesse dia, quinta-feira, dia 28 de maio, semana que vem já, quadratura de Marte e Plutão ali bombando, os dois ali tretando, e quem que vai entrar em Escorpião para jogar, assim, gasolina em todo lugar? A Lua. A Lua vai entrar em Escorpião no dia Socorro. 28 de maio, quinta-feira, né? E vai fazer grande quadratura com Marte e Plutão. E a Lua é nada menos, ela vai estar em Escorpião, que é o regente dos dois que estão brigando. Então, Plutão é o regente moderno de Escorpião. E Marte é o regente tradicional de Escorpião. Os dois estão brigando. De repente a Lua entra em Escorpião e quem que vai determinar se isso aí vai dar bom ou não? O nosso emocional. Galera, a energia emocional da semana que vem, se você deixar as emoções desreguladas, se você deixar as emoções ali exaltadas para o negativo, vai dar muito ruim. Se você trabalhar sabedoria, se você trabalhar, vai ser um momento de muita cura. Né? Às vezes, num conflito, que o conflito ele acontece, mas às vezes o conflito ele bem direcionado, ele pode ser uma coisa de resolução, de curas, né? Tomar Rivotril, pelo amor de Deus, você não vai para mim que vai tomar Rivotril, né? Com tanta ferramenta natural que a gente pode ter, a mais básica é a respiração, a gente aprender a Poliana, você respirar. falou isso pro Amir, eu não acredito, cara. Pô, Não. Você eu fico falar, muito tomar doido. qualquer remédio. Ó, eu tive que tomar uma época atrás um remédio para fungo de unha, ele quase surtou. Entendeu? Não faça isso. Não, pelo amor de Deus. Inclusive está lá, tem um livro que eu estou lendo do Rabino, o Rabino fala, cuidado com os remédios, enfim. Tudo bem, tem lá o seu momento, quando é, sei lá, a última das situações, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Cheirar lavanda, maravilhoso. Né? Treinar a respiração, dormir bem, né? Porque imagina, se a pessoa não dormir bem essa semana, vai estar ali, ó, quase lua cheia. Vai ser quinta-feira, Já tem que 28 na de TPM maio, já vai ter passado, que né? bom. Né? Se for TPM, coma um chocolate se for precisar, então depois vai fazer exercício para gastar a caloria de chocolate, mas dia 28 vai ser um dia que tem ali uma energia bem tensa. Novamente, né? É a Lua simplesmente entrando no meio de um conflito. Imagina, sei lá, já aconteceu comigo, inclusive, né? Uma vez eu passei no Duque ali na Pedra Vermelha e veio o cachorro atacar o Duque e eu entrei no meio, né? Aí vai eu tomar mordida na perna também. Então, assim, vai ser o que vai acontecer na quinta-feira. Inclusive, não entre em conflito dos outros se você não souber, né, harmonizar isso, né? Então, às vezes você está ali com duas pessoas brigando e você entra no meio, aí gera três grandes conflitos. Agora, quem tiver paz, serenidade, a mente mais forte, ela conduz, né? Então, quem está aqui, ó, a Geneva falando yoga, maravilhoso, né? Yoga. Você, às vezes você pode ver conflitos por aí que você consegue até harmonizar. Né? Sim. Então, vocês já estão sabendo. Né? Não precisa chegar na quinta-feira de repente, mas eu acordei puta da vida, não sei nem por quê. Você já sabe por quê.
né? Já Então, sabemos, lançado ó. Vamos colocar direcional, no alarme. Hoje é o um que dia vai de acontecer. paz. É. Mas ouçam o Astral do Dia, que você pode ouvir no Spotify e no Telegram, são dois lugares Boa. gratuitos que você pode ouvir, e eu vou ter a questão de avisar tudo o que está acontecendo. Então, falar, galera, hoje a Lua faz oposição a Marte, quadratura com Plutão, e aí a gente vai falar sobre tudo isso. Muita saudade do Dudu, que nem me fala, porque Muita eu, saudade. eu fico vendo os vídeos dele, as fotos dele aqui, enfim. Mas é isso, tá dando aí 5 minutos Ó, para terminar, né? eu queria só ler um comentário carinhoso aqui da Tati, que é: vocês são lindos, éticos e sábios, gratidão por todo esse ensinamento logo pela manhã. Gratidão, Que fofa, Tati, gratidão. Nossa, é muito gratidão. importante pra gente esses comentários, essa validação, assim, porque é isso, a gente tá num comecinho, assim, de um projeto nosso, a gente já, lógico que a gente tem várias coisas em comum juntos já, mas isso é bem importante pra gente, porque dá gás pra gente. Às vezes a gente olha pro lado e fala, meu Deus, por onde que a gente começa, né? A gente tem uma trajetória aí. A gente tem um projeto muito grande para fazer, assim, de um lugar muito especial. E a gente olha e fala, caraca, hoje a gente não tem nem por onde começar. A gente fica olhando assim, mas enfim, é um sonho que eu estou aqui pedindo aqui para os estelares para que isso aconteça. E esse projeto faz muito parte do todo desse sonho, né? É uma pequena partícula que a gente começou para que isso um dia aconteça logo mais, quem sabe? É isso. Lembra de ir para o YouTube vai ser. Você também tem que colocar vídeo lá, né? Você já sabe disso, então. Sei. Eu estou fazendo a minha parte agora, estou começando a alimentar ele, estou começando a movimentar o YouTube. Não sei se nem se eu podia falar aqui se o Instagram vai começar a atrapalhar essa live, mas Aí enfim, você vamos lá. tinha que falar assim, ó, começa com You e termina com Não, tudo. vamos lá para o outro canal também, porque ali vai ter muita coisa que vai sendo colocada, porque assim, queira ou não, ele dá mais ferramentas, né? Dá mais para a gente poder utilizar. Então, é isso, pessoal, e fica aí então o convite. Quem quiser já entra hoje, vai estar nos stories aqui do Instagram, né? Vai estar nos grupos. Quem não está no grupo ainda lá da nossa jornada, né? Entra lá. E aí você simplesmente entra ali, se cadastra, manda mensagem, ó, me inscrevi. Aí você entra no grupo da Egrégora e amanhã, cedinho, a gente começa aí às 9 horas, né? Que a gente começa 9 horas. o nosso encontro, né? Vai ser no Zoom ao vivo. E mesmo quem não puder participar ao vivo, tranquilo, porque ele fica gravado, depois vai para uma plataforma e a pessoa pode rever ali quantas vezes quiser. É isso, pessoal. Ai, Gratidão. Dê as suas últimas gratidão, gente. palavras. Madrinha entrou aqui no final. Obrigada, obrigada, Dani. Genevieve, fofa, saudade. Obrigada, Mi, por hoje. Tamo junto. Amém. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau, Nos vemos gente. aqui no Instagram. A gente vai se falando por aí. Tchau, tchau. Amanhã quero ver você lá, hein? É isso aí.